Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, sou discente do curso de pós-graduação em Engenharia de Alimentos da UFO, Campus Patos de Minas, e estou aqui para apresentar um trabalho de um artigo científico sob a supervisão da nossa professora doutora Marielle de Lima. E o título, do artigo que eu escolhi é a aplicação do sistema de aquecimento ômico no descongelamento de carne, uma revisão de literatura. Esse aqui é o artigo que eu escolhi. Essa pesquisa foi feita na Turquia, na Universidade de Istambul. Então, a gente sabe que a carne, e seus derivados, seus subprodutos, são excepcionais na nutrição humana. Muitas pessoas não abrem mão desse alimento, na sua nutrição. E a gente sabe também que um dos principais e melhores métodos de armazenamento desse alimento é o congelamento, É o método, um dos mais seguros, Só que a gente precisa se atentar com a forma de descongelamento na hora de utilizar esse alimento, na hora do preparo. Esse descongelamento deve ser feito de forma adequada e tem várias técnicas, que são empregadas para isso. A gente tem o descongelamento sob refrigeração, a gente tem o descongelamento em micro-ondas, a gente tem o descongelamento direto na panela, na hora do preparo. Temos também, infelizmente, o descongelamento em temperatura ambiente, que a gente sabe que não é o mais adequado, Enfim. E esse processo, de descongelar o alimento acaba muitas vezes sendo mais importante até mesmo que a forma de congelamento, de armazenamento e de preparo. A gente vai ver o porquê. Então, quais são as consequências, desses métodos inadequados de descongelamento? Uma perda excessiva de peso, uma queda, no valor nutricional daquele alimento e uma possível contaminação microbiana, principalmente quando a gente fala de alimentos descongelados em temperatura ambiente. Então, o que esse estudo sugere? O aquecimento ômico, que é uma forma de tratamento, um método, emergente que tem sido bastante utilizado ultimamente e estudado, onde esse método depende basicamente da condutividade elétrica daquele alimento, da capacidade daquele alimento de absorver e dissipar a energia elétrica, a condutividade elétrica. E no que consiste? É simplesmente a passagem do potencial elétrico através do alimento. Esse alimento, obviamente, tem uma resistência, e como resultado dessa resistência do alimento ao potencial elétrico, o calor vai emergindo de forma rápida e homogênea. E quais são as vantagens desse método em relação à metodologia tradicional? É mais rápido, o calor é dissipado de forma homogênea, o que é uma grande vantagem. A gente sabe que quando a gente vai descongelar em temperatura ambiente, por exemplo, a peça começa a descongelar da periferia para o centro, O miolo ali do alimento é sempre o último a ser descongelado. Diferente aqui do aquecimento ômico, onde o calor é dissipado de forma homogênea. A gente tem uma menor perda de exudato e, por consequência, uma menor perda de nutrientes hidrossolúveis. Eu tentei fazer um desenho, um esqueminha aqui bem simplório, só para vocês terem uma noção, entender mesmo como é que funciona esse aquecimento ômico. Basicamente, a gente tem uma base, onde tem a fonte de alimentação, ligada a uma corrente elétrica. A gente faz a conta, de qual voltagem vai ser utilizada para o tamanho da peça, e tudo mais. A gente tem os eletrodos que entram em contato com esse alimento e, dessa forma, dissipa o calor, acontece o aquecimento e, consequentemente, o descongelamento do alimento. Então, qual que foi o objetivo desse trabalho? Basicamente, foi comparar os métodos tradicionais de descongelamento com o aquecimento ômico e analisar quais foram, os possíveis efeitos na qualidade dessa carne. Como material e método, a gente teve amostras de lombo bovino que foram pegas em um frigorífico local. Essas amostras foram picadas em pedaços de aproximadamente 200 a 250 gramas e de tamanho aproximado de 5 por 10 centímetros. Eles foram congelados em ultrafreezer a menos 35 graus Celsius por 24 horas, a gente chama de congelamento rápido,
Posteriormente, a gente tem essas amostras armazenadas a menos 18 graus Celsius por 6 meses, todas no mesmo freezer. Essas amostras foram, então, descongeladas mensalmente, né, durante esses 6 meses, por diferentes métodos, né, 3 métodos diferentes. E aí elas eram descongeladas até a temperatura interna da peça atingir aproximadamente 0 graus Celsius. Então, quais foram os 3 métodos usados? O grupo 1 foi descongelado em temperatura ambiente, em mais ou menos 20 graus Celsius. O grupo 2 foi pelo aquecimento ômico, com potencial elétrico de 50 volts. E o grupo 3 foi descongelado sob refrigeração, né, na geladeira, a 3 graus Celsius. E quais foram os parâmetros, né, que eles quiseram avaliar para ver se teve interferência na qualidade dessa carne? Basicamente foi o peso, né, a perda de peso, na verdade, a atividade de água, o pH e a umidade após o descongelamento, para saber se houve ou não essa interferência. As análises físico-químicas foram feitas em seus respectivos equipamentos, né? O pH foi feito no pHmetro, a atividade de água foi feita no equipamento que mede atividade de água e assim por diante. E a perda de peso foi calculada de acordo com essa formulazinha, onde a porcentagem de perda de peso é igual ao peso da carne fresca antes do congelamento, menos o peso da carne após o descongelamento, dividido pelo peso da carne fresca antes do congelamento, vezes 100. Então, eu pus nessa tabelinha aqui os tempos de armazenamento, né, de 1 a 6 meses, e o tempo que foi necessário para atingir essas temperaturas internas dessas peças, nos 3 diferentes métodos, o convencional, o aquecimento ômico e o resfriado. Então, eles concluíram que o menor tempo das peças descongeladas pelo aquecimento ômico foi de 83,5 minutos e o maior de 86,7 minutos. Na temperatura ambiente, um aumento ou diminuição de 1 grau Celsius da peça já era considerado um critério de descongelamento e foi alcançado entre 98 e 106,7 minutos. Nas amostras descongeladas refrigeradas, o tempo mais curto foi de 500 minutos e o mais longo de 606,7 minutos. Então, eles viram que o descongelamento mais curto foi realmente pelo método de aquecimento ômico, seguido pelo descongelamento em tempo ambiente. E, por consequência, o tempo de descongelamento mais demorado foi o refrigerado. Nessa outra tabela aqui, a gente vê as propriedades de pH, atividade de água e umidade em relação aos tempos, né, de descongelamento, de 0 a 6 meses. Então, eles tiveram, né, diferenças significativas entre os grupos somente após o descongelamento do segundo mês. Os valores de pH variaram entre 5,47 e 5,8 durante todo o período de armazenamento, durante os 6 meses, né? Quanto à atividade de água, tiveram diferenças significativas somente entre o segundo, quarto e sexto mês. Teve diferença significativa também na taxa de umidade, só no segundo e no quarto mês. E a gente pode atribuir aí essa diminuição na atividade de água em relação com a perda de água durante o descongelamento e também a formação de cristal na parte interna da peça. Nessa outra tabelinha aqui, a gente vê também que quanto menor a perda de peso, maior foi a perda de água, maior foi a perda de atividade de água e maior a perda de umidade. E a gente viu que a menor perda de peso foi pelo sistema de aquecimento ômico, seguido da temperatura ambiente, né? A maior perda de peso foi nas amostras descongeladas sob refrigeração, devido a um longo tempo de descongelamento. Eles concluíram, então, que a preservação de carnes e seus subprodutos pelo congelamento mantém a sua importância em termos de segurança alimentar, ainda é um dos métodos mais eficazes e utilizados. Porém, as atividades físicas, químicas, microbiológicas, enzimáticas, né, que podem vir a acontecer durante o descongelamento, podem sim afetar a qualidade e a preservação desse alimento. E quais foram as desvantagens, né, num resumão,
dos métodos convencionais comparados ao ômico. Um maior tempo de descongelamento, uma maior perda de peso, uma maior perda nutricional em decorrência da exudação e também uma maior atividade microbiana. Então, se considerada a perda de vitaminas, minerais, proteínas hidrossolúveis, além da perda de água também, a importância do método de descongelamento se torna ainda maior. Então, é necessário desenvolver novos métodos, né? Métodos eficazes, confiáveis e aplicáveis, né? Então, considerando os resultados desse trabalho, é possível sugerir que o sistema de aquecimento ômico pode sim ser eficaz e útil ao descongelamento de diversos tipos de alimentos, não só da carne. Então, essas foram as referências que eles utilizaram. E muito obrigada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.